Vovó fica chocada ao revelar abuso do filho e ameaça de abandono no asilo. Dona Zira não poderia ter previsão do que estava para acontecer. Aos 83 anos, seu mundo desabou quando Zé, seu amor de uma vida, partiu. A casa, que antes era um refúgio de risadas e aconchego, agora ecoava um silêncio ensurdecedor. O cheiro dos bolos que ela costumava fazer só lhe lembrava da cumplicidade e das palhaçadas compartilhadas com o marido. Sozinha, as memórias a afligiam. O que ela não sabia era que a traição vinha de dentro. Júnior, seu único filho homem, parecia preocupado. Sempre estava por perto, mas não para oferecer consolo. Num desses dias nebulosos, enquanto Dona Zira chorava a perda de Zé, ele chegou com papéis nas mãos, um sorriso que não chegava aos olhos. "Mãe, assina isso, é para sua segurança", dizia ele, utilizando palavras doces que escondiam intenções sombrias. Com a mente embaraçada pela dor, ela não hesitou. Confiou, apenas queria que ele ficasse ao seu lado um pouco mais. O que Dona Zira não percebeu foi que aquelas assinaturas a levariam a perder sua casa, seu abrigo, sua vida. Em pouco tempo, ela se viu numa casa de cuidados. Júnior desapareceu. Seu telefonema se tornava cada vez mais raro. O abandono era traiçoeiro. As paredes do lugar eram brancas e frias, mais um reflexo do que havia se tornado a vida dela. Ao lado morava Dona Josefa, sua vizinha de espírito forte e coração solidário. Um dia, ao ouvi-la soluçar, decidiu agir. A cena que presenciou foi de ferir. Dona Zira estava curvada, frente ao seu pequeno altar de fotografias de Zé, perdida em lágrimas. Josefa não conseguia suportar ver sua amiga naquela situação. "Isso não é o lugar para você, Azira", exclamou, coragem pulsando em cada palavra. E ali, em meio ao desespero, ela decidiu que o mundo precisava saber da verdade. Em uma intervenção corajosa, Dona Josefa denunciou Júnior. E com isso, tudo mudou. Mães e filhos, médicos e assistentes sociais começaram a aparecer. Ronaldo e Marisa, os filhos que Dona Zira havia perdido para a distância causada por Júnior, também foram trazidos à tona. Seus corações, inicialmente preenchidos de medo e desconfiança, foram tocados pela dor da mãe e pela traição do irmão. À medida que Dona Zira reencontrava seus filhos, uma nova batalha se formava. Como lidar com a traição e a dor? Esse amor e a desconfiança coexistiam em sua alma. A casa que já havia sido seu lar seria palco de um novo renascimento, mas também de muitos confrontos. Determinada a usar sua voz, foi então que Azira criou um canal no YouTube. Ali, seus relatos deixaram de ser só sobre sua dor. Tornaram-se um chamado à solidariedade entre os idosos, uma missão para alertá-los sobre abusos cruéis. No entanto, enquanto sua história se desenrolava, segredos sobre Júnior começaram. E assim, Dona Zira se viu dividida. Como enfrentar sua verdade sem deixar os outros abalados? O conflito prometia ser intenso. O primeiro capítulo de sua nova vida se encerrava com uma pergunta no ar, deixando o irmão, a família e o futuro da comunidade em suspense. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado
que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As palavras de Dona Josefa ecoavam em sua mente, mas a volta dos filhos parecia ser apenas uma fração de luz em meio à escuridão. Ela respirava fundo, pensando em como poderia reconstruir sua vida, quando algo inesperado aconteceu. Certa manhã, enquanto se preparava para gravar um novo vídeo para seu canal, Dona Azira recebeu uma ligação. Era Júnior. A voz dele soava distante, como se estivesse gritando do fundo de um túnel. Mãe, preciso falar com você agora. O tom era frenético, mas ela não compreendia a urgência. A essa altura, já havia meses desde a última vez que ele aparecera, e seu coração se apertou com um misto de raiva e preocupação. Você está bem, Júnior? A pergunta saiu automaticamente, mas ele mal respondeu. Espera por mim na casa de cuidados. E desligou. Dona Azira ficou paralisada, o telefone pesado em sua mão. Ela sentiu um nó na garganta, mas decidiu ir. Uma parte dela queria vê-lo. A outra queria evitar a dor que ele trazia. Na casa de cuidados, o ar estava tenso. Ao chegar, Júnior a aguardava, pálido como um fantasma. Mãe, eu sinto muito. Eu ris. Ele hesitou, seus olhos cheios de desespero. E então, antes que pudesse completar a frase, a porta se abriu abruptamente. Um homem interno entrou. Dona Azira imediatamente identificou as insígnias na lapela. Era um policial. O que está acontecendo aqui? Ela questionou, sentindo o coração disparar. Júnior ficou sem palavras. Um bloqueio silencioso. O policial olhou para Dona Azira e disse: Senhora Azira, recebemos uma denúncia muito séria sobre seu filho. Precisamos que você nos acompanhe. Os braços de Dona Azira se transformaram em gélido, seus sentidos em alerte. Denúncia? Que denúncia? A adrenalina pulsava em suas veias. O homem então revelou que Júnior estava sendo investigado por fraude e abuso, não apenas com ela, mas com outros idosos em casas de cuidados na cidade. A cada frase, Dona Azira sentia sua vida desmoronar ainda mais. Ele havia manipulado não apenas sua confiança, mas a de outros. Com um esforço, ela olhou para Júnior, que agora estava com a cabeça baixa, seus ombros tremendo. Você fez isso, Júnior? A pergunta escapou como um sussurro, mas era poderosa. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. E, finalmente, Júnior levantou os olhos, revelando uma mistura de culpa e, estranhamente, desafio. Você não entende, mãe. Eu fiz o que precisava para sobreviver. A declaração o atingiu com um peso indescritível. Dona Azira se sentiu como se estivesse levando um soco no estômago. Ele não só havia traído sua confiança, como agora estava justificando seus atos. O mundo parecia girar em câmera lenta, enquanto o policial observava a interação, pronto para agir. O que antes era uma história de dor, agora se tornava um emaranhado de traições e verdades tortas.
E a reviravolta não parava por aí. Ao girar para sair com um policial, Dona Zira viu um rosto que nunca esperava ver. Uma mulher com um olhar familiar. Sua expressão uma mistura de dor e desespero. Era Marisa, sua filha, que havia se distanciado por causa de Júnior. Ela estava ali, lágrimas nos olhos. Zira, a voz dela quebrou o silêncio. O que está acontecendo? O caos se instalou e novos conflitos se formaram em um instante. Traições, separações e o passado cruel começaram a se entrelaçar em um novo drama de família que ainda não tinha fim. A casa que deveria ser refúgio estava mergulhada em confusão. Interrogações ecoando na mente de Dona Zira. Com a verdade e a traição expostas, a pergunta pairava no ar. Até onde Júnior havia chegado para se manter à tona? E o que mais estava escondido nas sombras dessa família? O futuro deles agora parecia incerto, marcado por segredos que esperavam para ser revelados. Dona Zira mal teve tempo para processar a presença de Marisa quando o caos atingiu seu auge. As perguntas voavam na sala, ecos de um passado cheio de segredos. Júnior estava paralisado, o olhar distante. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou. Mas a expressão de dor e desespero na face de Dona Zira o confrontava. Marisa avançou, seus olhos cheios de lágrimas. Mãe, o que ele fez com você? Como você deixou isso acontecer? A pergunta estava carregada de indignação e preocupação. Mas antes que Dona Zira pudesse responder, e policial, ainda os observando, interrompeu. Precisamos agir rapidamente. Há mais em jogo aqui do que imaginamos. Dona Zira sentiu isso em seu cerne. O ar estava pesado, a tensão quase visível. E então, tudo mudou. Uma sirene distante começou a tocar, crescendo em intensidade. O policial olhou para a porta da sala de cuidados, enquanto janelas vibravam com o som. O caos externo se misturava ao seu interno. Ela estava em choque. É melhor você se afastar do seu filho, senhora Zira. O policial gritou, e na fração de segundo em que Dona Zira desviou o olhar do filho, algo inesperado aconteceu. O som de uma explosão rasgou o ar. A onda de choque atingiu a sala, derrubando tudo ao redor. Parecia que o chão estava se despedaçando. A luz piscou e se apagou momentaneamente, mergulhando a todos em uma escuridão momentânea. O grito de Marisa misturou-se ao estrondo, e alguns que estavam nas proximidades correram para se proteger. Em meio ao caos, Dona Zira sentiu uma força a empurrar para a frente. Instintivamente, ela agarrou a mão de Marisa, puxando-a para perto. Mas, ao mesmo tempo, sua outra mão instintivamente buscou a de Júnior. A confusão era tanta que mesmo seu coração ainda partido não pediu explicações. Precisava de força. Mas ao olhar para Júnior, o que viu foi pura negação. Ele estava pálido, a respiração rápida, seus olhos se movendo rapidamente de um lado para outro, como quem busca uma saída. Eu não sei o que está acontecendo, mãe. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele começou a gritar, tentando se desvencilhar da culpa, da pressão. Mas as palavras dele soaram vazias, e o desespero ocupava o lugar da confiança. A sala estava em alvoroço. Pessoas gritavam, algumas se escondiam. A sirene começava a se aproximar. E então, algo ainda mais aterrador aconteceu. A porta da sala se abriu abruptamente, revelando uma figura por trás do brilho dos refletores da polícia. Era alguém que Dona Zira nunca esperava ver novamente.
uma mulher de cabelos desgrenhados e olheiras profundas. Uma voz conhecida, mas distorcida pela dor, soou. Azira, por favor, me ajude. A mulher jogou-se na sala, seus olhos enlouquecidos. Era a irmã de Júnior, uma figura que havia sumido há anos. Dona Azira mal reconheceu aquele rosto, mas o desespero nas palavras dela era claro. Eles vêm atrás de mim. Você precisa acreditar em mim. Dona Azira ficou sem palavras. Era como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Como isso era possível? O que mais sua família escondia? E como tudo isso estava interligado? Júnior já se afastava. Seu olhar, mesmo com medo, estava em Markham, pouco mais que o desprezo. A seu redor, o caos só aumentava. O policial estava em alerta, gritando ordens, enquanto a irmã de Júnior se agarrava a Dona Zira, desvastada entre a culpa e a confusão. Em meio à soma de traumas, a pergunta mais temida surgiu em sua mente. O que mais estava escondido atrás dessas mentiras? O que mais eles driblavam a verdade? As respostas pareciam tão distantes, e a sensação de fim começava a pressionar no peito de Dona Zira. Mais mistérios aguardavam, e ela precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar mais traumas do que poderia suportar. O futuro era incerto e envolto em trevas, deixando Dona Zira mais apreensiva do que nunca. A única certeza era que a luta estava apenas começando. Dona Zira sentia que tudo girava em um turbilhão. A presença inesperada da irmã de Júnior trouxe um novo peso àquela sala já carregada de tensão. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, confusa e atordoada. Mas antes que a mulher pudesse responder, o som de sirenes se aproximou ainda mais, e a situação se tornava mais caótica. "Eles vêm atrás de mim." "Eu não fiz nada. Preciso de proteção," a mulher implorou, agarrando o braço de Azira com força. Dona Zira ficou paralisada por um momento. As emoções lutavam dentro dela. O medo, a raiva, a confusão. O que mais estava acontecendo na vida daquela família? Júnior levantou a voz, tentando se soltar da pressão que parecia envolver todos ali. "Mãe, você não pode acreditar nela. Ela é louca. Você não vê que isso é uma armadilha?" Seus olhos estavam aflitos, mas a hesitação em sua voz não passava despercebida. Azira sentia seu estômago revirar. A dúvida lhe apertava o coração. O policial tentava controlar a situação, suas ordens ecoando pela sala, mas a confusão só aumentava. "Precisamos ir. Agora!" Ele olhou para a mulher, frágil e agitada, e então voltou a Dona Zira. "Senhora Zira, precisamos levar você e seu filho para a segurança." Mas Júnior, em um ato desesperado, empurrou a Zira para trás. "Você não está levando ninguém. Mãe, escute-me. Eles estão tentando me incriminar." Ele piscava freneticamente, como se a verdade estivesse escapando de suas garras. Enquanto isso, a irmã dele soltou um grito. Uma palavra rasgou o ar e fez o coração de Azira parar. "Aquele homem não é seu filho. Ele não é quem você pensa que é." Silêncio. O tipo de silêncio que corta como uma faca afiada. Dona Zira olhou para Júnior e depois para a mulher. Seu mundo desabando e reconstruindo a cada instante. "O que você quer dizer?" A pergunta mal saiu, mas o olhar da mulher, cheio de dor e arrependimento, dizia tudo. "Eu sou a verdadeira filha da Azira. Júnior é meu irmão,
Mas ele não é seu filho. Ele foi adotado. As palavras dela deixaram todos em choque, nadando em confusão. Azira tentou processar a realidade. O que você está dizendo? Isso é impossível. Mas a irmã de Júnior continuou entre lágrimas. Ela estava fugindo de algo que não fazia ideia do que era. Porém, estava desesperada. Ele foi trocado na maternidade. Uma confusão. Ele não é seu sangue. A verdade é que você perdeu o filho verdadeiro. As mãos de Dona Zira tremiam. A revelação parecia um soco no estômago. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. As memórias que tinha de Júnior, os momentos de amor e alegria, estavam transbordando em mentiras. Não, isso não pode ser verdade. Gritou Júnior, sua expressão mudando a cada palavra que sua irmã proferia. Eu sou seu filho! Sou eu! O desespero começava a tomar conta do ambiente. O policial, atônito, tentou alertar todos. Mas as sirenes aumentavam e a tensão se tornava insuportável. Dona Azira sentiu a vertigem se instalar. A cabeça girava. Era como se um mergulho em águas fundas a puxasse para baixo. Ela olhou para Júnior e viu a pessoa que nunca soube se tornar. O que isso significava para o amor de uma mãe? Mas e eu? O que eu sou? A voz de Dona Zira mal era um sussurro. As paredes da sala pareceram se fechar à sua volta, enquanto o pânico consumia seu próprio coração. Júnior hesitava, seu rosto um misto de raiva e confusão. A verdade me machuca, mãe, mas não sou o monstro que você pensa. Sua voz estava embargada, mas a ansiedade no ar era palpável. A irmã de Júnior caiu de joelhos, implorando por compreensão. Dona Azira estava perdida. Era o que queriam? Arruinar sua vida? A sala estava a um passo de se tornar um campo de batalha. Mas no fundo, uma pergunta ainda pairava. O que mais estava escondido nessa rede de mentiras? Que outras verdades estariam prestes a ser reveladas? A certeza agora era que nenhum dos laços familiares era o que parecia ser. E o futuro? Ele nunca esteve tão carregado de incertezas. Dona Zira estava perdida em um mar de emoções, enquanto a bomba lançada pela irmã de Júnior reverberava em sua mente. As palavras dela ainda ressoavam, cada sílaba um golpe que a deixava cada vez mais confusa. Como assim? Júnior não era seu filho? A dúvida apertava seu peito, como se a verdade tivesse se transformado em um monstro, prestes a devorá-los a todos. Marisa, sua filha, olhava para a irmã de Júnior com desdém e incredulidade. Você está mentindo! Isso é uma loucura! Ela avançou, desafiadora. Mas a irmã de Júnior, em um gesto desesperado, apareceu entre elas. Não! A verdade está abaixo das mentiras. Mãe, por favor, olhe para ele. Olhe nos olhos do seu filho, ela implorou, a voz tremendo de medo. Dona Zira sentia todas as veias do corpo pulsarem. Júnior, isso é verdade? O que está acontecendo? Ela não sabia mais em quem confiar. Júnior, pálido, começou a se afastar, como se tentasse fugir da realidade que estava se desdobrando bem diante deles. Não, eu sou seu filho, eu sou! Ele gritava, mas até suas palavras soavam vazias. O policial, atônito, começou a se mover, tentando controlar a situação. E neste momento de caos, o som de uma explosão, muito mais forte que a anterior, ecoou do lado de fora. O chão tremeu e todos se olharam com olhos arregalados. O pânico tomou conta. O que foi isso? A questão pairou na sala, um fio de desespero se estendendo entre os presentes. Dona Azira não tinha mais certeza de nada.
E o que aconteceu a seguir a deixou paralisada. A porta da sala se abriu abruptamente e, de repente, uma figura bem conhecida entrou. Era Zé, seu falecido marido. Ele estava ali, vivo e em carne e osso, e tudo que Dona Zira conhecia se despedaçou em frangalhos. Azira, eu não tinha escolha. Eu precisava voltar, ele disse, com uma voz familiar, mas o tom estava carregado de dor e urgência. O espaço entre eles parecia estar se expandindo e o tempo desacelerava. O choque em todos os rostos era palpável. O policial, já tentando desmantelar a confusão na sala, agora estava paralisado. Marisa mal conseguia acreditar. Júnior estava em choque, sua expressão variando entre confusão e fúria. Como você pode estar aqui? Você estava morto! A voz de Dona Zira saiu como um grito. O coração dela batia rápido, um furacão de emoções. Zé andou lentamente até ela, as mãos levantadas, tentando buscar a calma. Se eu te contar, você vai entender. Nada é o que parece, Azira. O que fizemos anos atrás, a verdade que deixamos para trás, tudo isso está entrelaçado. A sala estava criando um turbilhão emocional. Dona Zira mal conseguiu processar as palavras de Zé. Ele continuou, e cada palavra era como uma facada. Júnior é meu filho, mas ele não é só seu. A verdade está muito mais profunda do que imagina. O que aconteceu na maternidade, a troca, havia muito mais em jogo. Os olhos de Dona Zira se arregalaram de horror. Como assim? Júnior não era só um filho adotivo. Ele era a conexão que ela mantinha com Zé. A irmã de Júnior olhou para ele, horrorizada, enquanto todos no ambiente sentiam o chão desaparecer sob os pés. Desculpe, mãe, eu não sabia. Eu sou o que sobra das suas ilusões. A pressão no ar aumentava e um grito de desespero ecoou da porta. Era uma enfermeira, a expressão pálida e os olhos arregalados. Precisamos evacuar. Há um incêndio se alastrando. Era um caos. A verdade ainda estava afundando na mente de Dona Zira, enquanto a sirene continuava a tocar e o fogo rugia ao fundo. A única certeza era que essa confusão estava apenas começando. Segredos inconfessáveis, traições e um passado coletivo ameaçavam seu futuro. E a urgência de escapar se misturava à necessidade de descobrir mais. Afinal, o que mais estava escondido nas sombras da família? O que os laços de sangue realmente significavam? As perguntas ainda pairavam no ar, louras de perturbação, enquanto a fumaça começava a infiltrar-se na sala. Dona Zira estava em choque. Zé, seu amado falecido, estava ali, diante dela, respirando e falando como se nada tivesse acontecido. O caos na sala parecia distante, como se tudo tivesse desacelerado. Zé, como? Você está vivo? O grito dela ecoou, paralisando o ambiente. Olhares se cruzaram em desconfiança e incredulidade. Não temos tempo. Precisamos sair. Zé respondeu, sua voz tensa, quase desesperada. Ele agarrou a mão de Azira e a puxou. O que estava acontecendo? Dona Azira estava dividida entre a alegria de ver Zé e o terror da situação. Júnior, pálido como uma folha, gritou: "Você não pode! Ele não pode ficar! Ele não é quem você pensa que é!"
Mas Zé virou-se para o filho, os olhos cheios de uma mistura de pena e firmeza. Seja breve, meu filho. Você não sabe quem está atrás de mim e o que fizemos aqueles anos atrás. Dona Zira sentiu um frio na espinha. As palavras de Zé faziam ecoar um alerta profundo. A mulher que se dizia irmã de Júnior começou a chorar. Você não entende. Ele está em perigo. Todos nós estamos. Ela tentou se aproximar, mas o olhar de Zé a paralisou. Fique longe. Você já causou dor suficiente. Era um ataque direto. Dona Zira viu a desolação nos olhos da mulher. Os segredos estavam começando a se desdobrar. Ainda atordoados, todos começaram a se mover. A pressão do tempo era palpável. Precisamos ir agora. O policial estava quase em pânico, ouvindo o alvoroço lá fora. O incêndio se aproximava, cortando o ar. Senhora Zira, escolha, seu marido ou seu filho? Ele parecia angustiado, mas precisava agir. Dona Zira olhou desesperadamente de um para o outro. Júnior estava com lágrimas nos olhos, seu mundo despedaçado. Zé, por outro lado, estavam saindo do túnel da escuridão. Não leve o Zé! Ele é meu pai! Gritou Júnior, sua voz carregada de dor. Eu não sou seu pai! Zé vociferou, e a revelação estalou no ar como uma bomba. Dona Zira sentiu que o chão sumia debaixo dela novamente. O quê? Como assim? Você é meu marido! A confusão a consumiu. O que está acontecendo aqui, Zé? O policial, percebendo que a situação fugia do controle, decidiu intervir. Precisamos evacuar e rápido. As chamas já podiam ser vistas através da porta, um brilho ardente iluminando os rostos atormentados. Mas naquele instante, outra figura familiar surgiu no caos. Ronaldo, outro filho de Dona Zira, que ela não via há anos. Eu vi a fumaça. O que está acontecendo? Ronaldo gritou enquanto entrava na sala. A necessidade de escapar se misturava à necessidade de entender. Ali, em meio ao inferno, sua família se reunia em um momento completamente descabido. Mãe, você precisa sair. O incêndio está se espalhando e... Ele olhou para Júnior e, em seguida, para Zé. Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? A sala estava um turbilhão de emoções. Júnior gritou, eu sou seu irmão! E ele não é quem você pensa que é. Enquanto isso, as chamas continuavam a se aproximar, mais ameaça a cada momento. O pânico crescia, mas ainda faltava uma peça no quebra-cabeça. Ronaldo, você precisa saber a verdade. Júnior e essa mulher aqui são parte de uma mentira. A voz de Dona Zira tremia. Zé, por favor, me diga que isso não é real. E naquele instante, Zé deixou escapar uma palavra que ninguém esperava. Ele não é seu filho. Ele é uma criança que pegamos de outra mãe. O silêncio era profundo. Dona Zira olhou para Zé, depois para Júnior, e a realidade começou a se desdobrar como um véu. Isso não pode ser verdade. Ela vacilou. Sentia um mundo desmoronando. Enquanto as chamas aumentavam lá fora, dentro dela, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. O que mais Zé escondia? E o que isso significava para todos eles? As perguntas se multiplicavam como a fumaça no ar. Quando um grito ecoou pela sala, a confusão chegou ao clímax. Eles estão aqui! Precisamos ir agora! O horror se instalou. O que estava vindo? E quem mais poderia estar envolvido nesse emaranhado de mentiras familiares? A urgência estava no ar, e a luta pela verdade
só estava começando. Dona Zira estava em choque. Zé, amado falecido, estava ali, diante dela, expirando e falando como se nada tivesse acontecido. O caos na sala parecia distante, como se tudo estivesse desacelerado. Zé! Como? Você está vivo? O grito dela ecoou, paralisando o ambiente. Olhares se cruzaram em desconfiança e incredulidade. Não temos tempo! Precisamos sair! Zé respondeu, sua voz tensa, quase desesperada. Ele agarrou a mão de Azira e a puxou. O que estava acontecendo? Dona Zira estava dividida entre a alegria de ver Zé e o terror da situação. Júnior, pálido como uma folha, gritou. Você não pode! Ele não pode ficar! Ele não é quem você pensa que é! Mas Zé virou-se para o filho, os olhos cheios de uma mistura de pena e firmeza. Seja breve, meu filho. Você não sabe quem está atrás de mim. E o que fizemos aqueles anos atrás? Dona Zira sentiu um frio na espinha. As palavras de Zé faziam ecoar um alerta profundo. A mulher que se dizia irmã de Júnior começou a chorar. Você não entende. Ele está em perigo. Todos nós estamos. Ela tentou se aproximar, mas o olhar de Zé a paralisou. Fique longe. Você já causou dor suficiente. Era um ataque direto. Dona Zira viu a desolação nos olhos da mulher. Os segredos estavam começando a se desdobrar. Ainda atordoados, todos começaram a se mover. A pressão do tempo era palpável. Precisamos ir agora. O policial estava quase em pânico, ouvindo o horroroso lá fora. O incêndio se aproximava, cortando o ar. Senhora Azira, escolha, seu marido ou seu filho. Ele parecia angustiado, mas precisava agir. Dona Zira olhou desesperadamente de um para o outro. Júnior estava com lágrimas nos olhos, seu mundo despedaçado. Zé, por outro lado, estava saindo do túnel da escuridão. Não leve o Zé! Ele é meu pai! Gritou Júnior, sua voz carregada de dor. Eu não sou seu pai! Zé vociferou, e a revelação estalou no ar como uma bomba. Dona Zira sentiu que o chão sumia debaixo dela novamente. O quê? Como assim? Você é meu marido! A confusão a consumiu. O que está acontecendo aqui, Zé? O policial, percebendo que a situação fugia do controle, decidiu intervir. Precisamos evacuar e rápido! As chamas já podiam ser vistas através da porta, um brilho ardente iluminando os rostos atormentados. Mas naquele instante, outra figura familiar surgiu no caos. Ronaldo, outro filho de Dona Zira, que ela não via há anos. Eu vi a fumaça! O que está acontecendo? Ronaldo gritou enquanto entrava na sala. A necessidade de escapar se misturava à necessidade de entender. Ali, em meio ao inferno, sua família se reunia em um momento completamente descabido. Mãe, você precisa sair. O incêndio está se espalhando e... Ele olhou para Júnior e em seguida para Zé. Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? A sala estava um turbilhão de emoções. Júnior gritou. Eu sou seu irmão. E ele não é quem você pensa que é. Enquanto isso, as chamas continuavam a se aproximar. Mais ameaça a cada momento. O pânico crescia, mas ainda faltava uma peça no quebra-cabeça. Ronaldo, você precisa saber a verdade. Júnior e essa mulher aqui são parte de uma mentira. A voz de Dona Azira tremia. Zé, por favor, me diga que isso não é real. E naquele instante, Zé deixou escapar uma palavra que ninguém esperava. Ele não é seu filho. Ele é uma criança que pegamos de outra mãe. O silêncio era profundo. Dona Zira olhou para Zé, depois para Júnior.
e a realidade começou a se desdobrar como um véu. Isso não pode ser verdade! Ela vacilou. Sentiu um mundo desmoronando. Enquanto as chamas aumentavam lá fora, dentro dela, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. O que mais escondia? E o que isso significava para todos eles? As perguntas se multiplicavam como a fumaça no ar. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos paralisados. Um grito alto e desesperado ecoou do corredor à frente. Ajuda! Estou trancada! Era uma mulher, a voz soando angustiada. Com adrenalina em alta, a família se virou, o olhar se concentrando na direção do grito. A porta se abria abruptamente, revelando uma figura com características familiares que ninguém esperava. A verdadeira mãe biológica de Júnior. Ela estava ofegante, os olhos arregalados pelo medo. Eles querem o que é meu. Você precisa me ajudar. Ele precisa de mim. Dona Zira sentiu um turbilhão de emoções. Cada palavra dela ardendo em seu coração. Como isso era possível? A confusão reinava novamente. Júnior a olhou, seus olhos cheios de perguntas. A mulher, entre lágrimas e tremores, gesticulava freneticamente. A verdade que vocês não sabem é que essa troca foi planejada. Eles querem o controle, e Júnior é a chave. O ódio e medo se espalhavam entre eles. As paredes do mundo de Dona Zira desmoronavam mais uma vez. O que mais sua família escondia? Quem estava realmente no controle do destino deles? A verdade agora parecia enterrada em uma montanha de mentiras, e o incêndio se aproximava. A tensão era palpável. Do que mais poderiam estar fugindo? E o que essa família faria agora, num mar de incertezas? Dona Zira sentia que a luta pela verdade estava longe de acabar. Dona Zira estava em um turbilhão de emoções, sua mente repleta de perguntas, enquanto a mulher que afirmava ser a mãe biológica de Júnior gritava por ajuda. O grito ecoava, uma súplica desesperada em meio ao caos que a cercava. Eles querem o que é meu. Você precisa me ajudar. Ele precisa de mim. A voz da mulher soava como um eco de dor que penetrava no coração de Dona Zira. A confusão aumentava. Relacionamentos que pareciam firmes estavam desmoronando. Júnior, com os olhos arregalados, olhava para a mulher como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Mãe, ela está mentindo! Eu sou seu filho! Ele estava em um estado de desespero. A angústia em seu rosto, tão latente, que Dona Zira sentiu um nó na garganta. Silêncio! Gritou o policial, buscando controlar a situação. Mas as chamas estavam se aproximando e o cheiro de fumaça começou a se misturar com o pânico. Precisamos evacuar, agora! A urgência em sua voz parecia rasgar o ar pesado de tensão. Mas antes que alguém pudesse agir, uma série de explosões irrompeu. O estrondo foi ensurdecedor. A estrutura do prédio começou a tremer e um pedaço do teto desabou perto deles, levantando uma nuvem de fumaça densa. O horror se instalou e todos se viraram, tentando encontrar uma maneira de escapar. A luz estava se apagando. As vozes se misturavam em gritos de desespero. Dona Zira agarrou a mão de Marisa, que estava paralisada ao seu lado. Vamos! Temos que sair! Gritou ela, puxando a filha para longe da fumaça, que já começava a engolir o cenário ao seu redor. Zé e Júnior estavam à sua frente, mas o olhar de Zé era de determinação. Sigam-me! Temos que encontrar uma saída. Ele liderou o caminho,
Mas a sala estava cheia de caos. E então aconteceu o inesperado. No meio da confusão, uma mulher surgiu do nada, com um olhar que Dona Zira reconheceu instantaneamente. Era uma antiga amiga de Zé, alguém que havia desaparecido anos atrás, após uma série de escândalos. A mulher parecia assustada, mas o que deixou Dona Zira em choque foi o que ela disse. Azira, a verdade é mais complexa do que você imagina. O que você sabe não é tudo. As palavras da mulher ecoaram como um raio em meio ao barulho. Enquanto Júnior e Marisa tentavam processar o que estava acontecendo, a amiga de Zé continuou. Júnior não é apenas uma criança que você adotou. Não, ele é parte de um esquema muito maior. Algo que você não pode compreender ainda. Dona Zira parou. Tudo girava. O que ela queria saber? O que era essa trama envolvente? Sua cabeça doía. Mas a mulher não deu chance para dúvidas. Eles estão atrás de você. Todos vocês. Não é só Júnior, você tem que entender. Antes que Dona Zira pudesse fazer mais perguntas, uma nova explosão sacudiu o chão sob seus pés. O pânico se espalhou quando as janelas se estouraram, colocando em risco a segurança de todos. Saia! Rápido! Gritou o policial, puxando-a com força rumo à saída. Mas a antiga amiga de Zé, com uma determinação varrida pela urgência, se virou para Dona Zira e Júnior. Vocês têm que saber a verdade sobre a sua origem. Júnior não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo mais profundo e sua vida está em perigo. A revelação paralisou Dona Zira. As chamas estavam se aproximando, mas a ideia de que o filho que havia criado poderia ser parte de algo tão sinistro a deixou em choque. O quê? O que você quer dizer? A voz dela era quase um sussurro, entrecortada pelo barulho dos gritos. E no meio disso tudo, quando parecia que a sala não aguentava mais, a mulher soltou a bomba final. Tudo que você acreditou até agora é uma farsa. Seu verdadeiro filho, a criança que você perdeu, não está longe. E o que está fazendo Júnior aqui é uma questão que irá mudar tudo. A sala ficou em silêncio por um breve instante, como se o tempo tivesse parado. Agora Dona Zira estava presa entre as chamas, as verdades e mentiras de sua família. O que mais estava escondido? O que faria agora? A realidade estava se desmoronando e a única certeza era que a luta estava longe de acabar. A vida de Dona Zira nunca mais seria a mesma. Dona Zira estava em um turbilhão de emoções, sua mente repleta de perguntas, enquanto a mulher, que afirmava ser a mãe biológica de Júnior, gritava por ajuda. O grito ecoava, uma súplica desesperada, em meio ao caos que a cercava. Eles querem o que é meu. Você precisa me ajudar. Ele precisa de mim. A voz da mulher soava como um eco de dor que penetrava no coração de Dona Zira. A confusão aumentava. Relacionamentos que pareciam firmes estavam desmoronando. Júnior, com os olhos arregalados, olhava para a mulher como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Mãe, ela está mentindo. Eu sou seu filho. Ele estava em um estado de desespero. A angústia em seu rosto tão latente que Dona Zira sentiu um nó na garganta. Silêncio! Gritou o policial, buscando controlar a situação. Mas as chamas estavam se aproximando e o cheiro de fumaça começou a se misturar com o pânico. Precisamos evacuar, agora! A urgência em sua voz parecia rasgar o ar pesado de tensão. Mas antes que alguém pudesse agir, uma série de explosões irrompeu. O estrondo foi ensurdecedor. A estrutura do prédio começou a tremer.
e um pedaço do teto desabou perto deles, levantando uma nuvem de fumaça densa. O horror se instalou e todos se viraram, tentando encontrar uma maneira de escapar. A luz estava se apagando. As vozes se misturavam em gritos de desespero. Dona Zira agarrou a mão de Marisa, que estava paralisada ao seu lado. "Vamos, temos que sair!" gritou ela, puxando a filha para longe da fumaça que já começava a engolir o cenário ao seu redor. Zé e Júnior estavam à sua frente, mas o olhar de Zé era de determinação. "Sigam-me! Temos que encontrar uma saída!" Ele liderou o caminho, mas a sala estava cheia de caos. E então aconteceu o inesperado. No meio da confusão, uma mulher surgiu do nada, com um olhar que Dona Zira reconheceu instantaneamente. Era uma antiga amiga de Zé. Alguém que havia desaparecido anos atrás, após uma série de escândalos. A mulher parecia assustada, mas o que deixou Dona Zira em choque foi o que ela disse. "Azira, a verdade é mais complexa do que você imagina. O que você sabe não é tudo." As palavras da mulher ecoaram como um raio em meio ao barulho. Enquanto Júnior e Marisa tentavam processar o que estava acontecendo, a amiga de Zé continuou. "Júnior não é apenas uma criança que você adotou. Não, ele é parte de um esquema muito maior que você não pode compreender ainda." Dona Zira parou. Tudo girava. O que ela queria saber? O que era essa trama envolvente? Sua cabeça doía. Mas a mulher não deu chance para dúvidas. "Eles estão atrás de você. Todos vocês. Não é só Júnior. Você tem que entender." Antes que Dona Zira pudesse fazer mais perguntas, uma nova explosão sacudiu o chão sob seus pés. O pânico se espalhou quando as janelas se estouraram, colocando em risco a segurança de todos. "Saia! Rápido!" gritou o policial, puxando-a com força rumo à saída. Mas a antiga amiga de Zé, com uma determinação varrida pela urgência, se virou para Dona Zira e Júnior. "Vocês têm que saber a verdade sobre a sua origem. Júnior não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo mais profundo e sua vida está em perigo." A revelação paralisou Dona Zira. As chamas estavam se aproximando, mas a ideia de que o filho que havia criado poderia ser parte de algo tão sinistro a deixou em choque. "O quê? O que você quer dizer?" A voz dela era quase um sussurro, entrecortada pelo barulho dos gritos. E no meio disso tudo, quando parecia que a sala não aguentava mais, a mulher soltou a bomba final. "Tudo o que você acreditou até agora é uma farsa. Seu verdadeiro filho, a criança que você perdeu, não está longe. E o que está fazendo Júnior aqui é uma questão que irá mudar tudo." A sala ficou em silêncio por um breve instante, como se o tempo tivesse parado. Agora Dona Zira estava presa entre as chamas, as verdades e mentiras de sua família. O que mais estava escondido? O que faria agora? A realidade estava se desmoronando, e a única certeza era que a luta estava longe de acabar. A vida de Dona Zira nunca mais seria a mesma. Dona Zira lutava entre a realidade e a confusão, enquanto as chamas devoravam o ambiente ao seu redor. A antiga amiga de Zé estava ali, revelando verdades impossíveis de acreditar. "Dona Zira, isso é maior do que você imagina. Seus filhos, todos vocês estão em perigo. Júnior não é quem você pensa." Mas as palavras se perdiam em meio ao caos.
A fumaça se espalhava, dificultando a respiração. Precisamos sair! Gritou Zé, puxando Dona Zira pela mão. Júnior o seguia, seus olhos refletindo um temor indescritível. Mas ao olhar para trás, Bonazira avistou a mulher que gritava por ajuda. Ele precisa de mim! Aquela súplica a cortou. Ela sentia seu coração descompassar. Era também a mãe de Júnior? Azira, não! Zé exclamou, percebendo a hesitação. É uma armadilha! Nosso tempo é curto! O policial estava quase em desespero, gritando, mandando todos para a saída. Mas a quantidade de informação era avassaladora. A vida que conhecera em ruínas. E em sua mente, a batalha entre amor e desconfiança guerreava. Finalmente, com um nó na garganta, ela olhou para Júnior. Se você é meu filho, prove. O olhar do garoto se encheu de desespero. Mãe, eu sou seu filho. Não importa se sou adotado. Eu sou seu filho. Ouvindo suas palavras, o desespero começou a transbordar em Dona Zira, mas o passado e as confusões a puxavam para diferentes direções. E então, enquanto os ecos da sirene ressoavam, ela tomou uma decisão. Vou ficar com vocês. E sem olhar para trás, se afastou da mulher desconhecida, correndo para seguir Zé e Júnior. Eles atravessaram corredores em meio à fumaça densa. A luz começando a falhar. A pressão asfixiante do tempo tornava-se insuportável. A explosão anterior tinha deixado mais estragos, mas a determinação de Azira as mantinha em movimento. Finalmente, encontraram uma saída. As portas se abriram para um céu cinzento e o ar fresco as envolveu. Mas ao olhar para trás, a estrutura do prédio tombou, um rugido ecoando. A realidade do que poderia ter acontecido as atingiu em cheio. No meio da confusão, Júnior se afastou, os olhos cheios de lágrimas. Me perdoe, mãe. Eu não sou um monstro. Ele caiu de joelhos. E Dona Zira sentiu seu coração se apertar. Eu sei, meu filho. Não importa tudo o que aconteceu. Eu ainda te amo. A tensão entre eles diminuía. E a imagem de sua família despedaçada começou a se dissipar. Mas as verdades ainda precisavam ser enfrentadas. Marisa, ao lado deles, apertou a mão da mãe. Estamos juntos, mãe. Eu não vou deixar você. A certeza da conexão que tinham ampliou a luz em meio à escuridão. Respirando fundo, Dona Zira se virou para o policial, que ainda estava atordoado. Precisamos saber a verdade. O que está acontecendo com Júnior? Ele hesitou, mas então assentiu. Há muito o que investigar. Todos vocês precisam de proteção e respostas. Não acabou. Suas palavras soaram como um alarme, e Dona Zira percebeu que a jornada estava longe de terminar. Enquanto se afastavam do prédio em chamas, a determinação em seus corações aumentou. Um novo capítulo começava. Um caminho repleto de segredos a serem revelados e a esperança de uma nova relação. Seu amor por Júnior permanecia firme, mas o futuro ainda era incerto. E assim, a história de Dona Zira, Júnior e sua família estava longe de terminar. Novos desafios os aguardavam, e a verdade que tanto buscavam iria finalmente sobressair. Mas e você, que assistiu a tudo? Sua participação é crucial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Vamos juntos explorar tudo isso. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer. Não se esqueça de inundar
a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa emocionante conclusão. Você precisa dar o seu apoio. Este é o momento. Não perca nem mais um segundo.